Eu queria fazer umas perguntas mais simples para o Mia, coisas mais diretamente ligadas ao romance. Uma delas tem a ver com uma entrevista que ele deu para a Folha essa semana. Eu achava que esses personagens e que esse isolamento desses personagens fosse uma coisa só da sua imaginação, puramente ficcional. Mas você, nessa entrevista, disse que você encontrou muitas famílias nessa situação em Moçambique. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência mais concreta sua, das suas perambulações pelo país e dessas pessoas que você encontrou. Certo. Bom, na realidade esta família, esta condição é inventada. Mas eu, no trabalho que faço como biólogo no interior de Moçambique, por vezes encontro gente profundamente isolada do mundo. Agora estive numa reserva chamada Zinave e encontrei uma família, aliás, encontrei várias famílias, mas em particular uma que me marcou muito e que vivia longe do mundo, tão fora do mundo, que me parecia quase a reencarnação daquilo que eu tinha imaginado nesta história. E que, obviamente, depois de estar lá, depois de ganhar o espírito do lugar, nós percebemos que não há nenhum sítio no mundo, não há lugar no mundo onde o mundo não chega. Quer dizer, há esta rede total, não é? E não deixa que algum lugar se construa em ilha, em qualquer parte do mundo. Mas existem povoados, existem pequenas aldeias, existem famílias que vivem num estado de profundo isolamento e que me ajudaram a inspirar a criar esta condição, que é uma condição delirante. Quer dizer, o que está aqui é obviamente uma construção de alguém que mais do que sair quer dizer, escrever uma outra história, ele quer sair da história, quer sair do mundo. Ele não quer sair simplesmente do seu passado, ele quer recomeçar tudo. E há razões que não são aquelas que ele diz, que se descobrem depois no fim da história. Você acha que essa condição dessas famílias tem a ver com a guerra diretamente ou não necessariamente? Não necessariamente. Há casos em que sim, que a guerra ajudou a fragmentar uma sociedade que é muito criada à base de redes de troca, de redes de entreajuda, mas a guerra não explica tudo, não é? Há casos como este, que é uma pessoa que escolheu para si mesmo. Eu contei a algumas pessoas da editora como é que eu fiquei marcado por este encontro com esta família, porque de repente há o velho que é digamos, o chefe desta família, e que é um caçador que é convocado sempre que existe uma situação difícil, que é preciso matar um animal. Ele tem ligação com os espíritos dos animais. Ele faz-se visitar por estes espíritos sempre que vai para a caça. E de repente este homem marcou-me tanto que eu não percebi porquê. Porque no fim ele foi mostrar aquilo que ele chamava que era um lugar que só ele conhecia, né, nesta reserva, que era ele chamava a gruta onde as hienas nascem. E ele levou-me na manhã cedo por atalhos que só ele conhecia e mostrava-me pegadas de animais no chão. E à noite, eu estou resumindo a história ao máximo, à noite, quando eu lhe pedi para ele ir comigo a um certo lugar, ele disse: eu não posso, eu sou cego quase, eu não vejo. E eu perguntei: não é possível? Eu admirei-me, você conduziu-me por atalhos e mostrou-me coisas que só era possível se você tivesse visão. E ele disse: não, mas não são os meus olhos que veem, eu vejo nesse momento pelos olhos de alguém, de outro alguém. E de facto, aqui nesta minha história, além do facto de quando eu surgi, ele estava cortando vinho para fazer um cesto, e eu só notei esta semelhança quando eu já estava revendo um livro que me foi mandado. O narrador desta história, no fim, diz o seguinte: o que é que ele diz? Ele diz, eu não encontro agora, ele diz o seguinte: ele diz que quando entrega ao seu irmão isto que seria esta história mesmo, porque ele está escrevendo esta história, e ele confessa ao irmão: eu tenho a doença do pai, eu só vejo sombras.
E o irmão diz: não é possível, como é que você escreveu isto? Ele disse: eu só vejo quando escrevo. E é uma incrível semelhança com esta outra situação que eu vivi. E eu hoje tenho quase como missão para mim próprio que tenho que voltar lá, tenho que reencontrar este homem, tenho que o levar a um oftalmologista para ver se ele não me contou uma história também a mim. Mas eu tenho que fazer este reencontro. Bom, uma outra pergunta que não tem como escapar nesse livro, contando só um pouquinho da história, esse pai diz para os filhos que o mundo acabou e que as mulheres também não existem e não prestam. Mas acontece que vai aparecer uma figura feminina no livro que vai transformar tudo. E é uma figura muito forte. Não sei se você pode falar um pouquinho dessa personagem e do papel feminino na sua literatura, que me parece sempre tem um destaque muito especial na sua literatura. Bom, nesta história, os personagens são homens, todos eles, até uma parte do livro. Mas são homens que estão em fuga do mundo por causa de uma mulher. Foi uma mulher, foi o poder de uma mulher que os atirou para fora do mundo. E essa será uma mulher depois que os vai reconduzir ao mundo. Então aqui é um ciclo que se fecha por uma mão feminina, mas mesmo enquanto a história está dominada por personagens masculinos, eu escolhi sempre como epígrafe autoras que são mulheres. E por acaso aqui há duas poetas brasileiras que eu gosto muito e que me ajudaram a quase como se fosse uma espécie de diálogo entre este lado masculino e o lado feminino. Se é que existe isto, porque eu acho que falamos tanto desta coisa, e eu não sei se alguém sabe o que é exatamente o lado masculino e o lado feminino da humanidade. Eu, por exemplo, não sei bem qual é essa fronteira, não conheço bem qual fronteira é esta, mas não é que esteja confuso em relação à identificação dos sexos, mas aquilo que se chama o lado feminino, não sei exatamente onde é que ele começa, não é? E, de qualquer maneira, portanto, correndo o risco de estar a falar numa coisa que é um estereótipo, eu acho que as mulheres na minha história são realmente têm sempre esse lugar central de organizadoras daquilo que seria o tempo, não é? De responsáveis por entregar às gerações próximas essa promessa de uma outra vida. Acho que elas são... E creio que isto não é uma coisa que eu tenho como percepção literária, eu tenho isto como uma percepção profunda. Não estou a fazer aqui uma homenagem às mulheres só por simpatia, mas acho que há esse papel que é um papel central, que felizmente hoje estamos digamos, olhando com mais justiça para o mundo, mas num país como o meu, em que as mulheres são profundamente discriminadas ainda, e são elas que transportam literalmente o mundo nas costas e à cabeça também. Essa é uma briga que ainda continuaremos a ter que ter em Moçambique, pelo menos, não é? Bom, uma outra questão que me veio com a leitura do livro, a sua obra, como já foi muito dito, tem muita proximidade com a obra do Guimarães Rosa, e eu acho maravilhoso esse intercâmbio entre essas duas literaturas, né, a brasileira e a africana, e essa ponte que você faz. Aqui no caso, esse livro me lembrou um pouco aquele conto maravilhoso do Guimarães Rosa, que é A Terceira Margem do Rio, em que um pai se isola, né, no meio do rio, ele fica lá naquela canoa, no meio do rio, isolado, não quer contato com o mundo. Esse conto me veio logo à cabeça quando eu li o livro, e eu queria saber se isso tem alguma coisa de proposital, ou não tem nada a ver, se você pensou no Guimarães Rosa nesse momento. Não, eu não pensei no conto, não, de maneira consciente não fui atacado por esse conto. Mas eu devo dizer que esse conto marcou muito, porque eu já contei essa história, mas eu cheguei ao Guimarães Rosa por via de um escritor angolano chamado Luandino Vieira, que
depois de ter publicado Vozes Anoitecidas, me sugeriu